E outro fato muito importante ocorreu há pouco, né? O vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele conversou com alguns jornalistas, defendeu a Copa América e atacou o técnico Tite, até ironizando o comandante da seleção brasileira. Temos o áudio aqui no Camisa, depois vou te chamar de novo, Viga. Vamos lá com o áudio do Hamilton Mourão. Eu sou do tempo que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra, né? O técnico ele não quer mais, não quer, o Cuiabá tá precisando de um técnico aí, não tá? Então leva lá, sai, pede o boné, né? Eu acho que isso é uma discussão nesse momento totalmente disfuncional. E vamos lembrar que em outros momentos, né, que vamos dizer assim, durante o período que havia como uma contestação maior aqui no Brasil, durante o período do governo de presidentes militares, ninguém deixou de servir a seleção brasileira, né? Então, bobagem isso aí. E aí, né, Viga, te pergunto então em relação a essa declaração aí forte do Hamilton Mourão, interferindo na seleção brasileira, que eu acho profundamente lamentável, mas enfim, até ironizou, diz que o Cuiabá tá sem técnico, também tem esse componente nessa crise, né, Rodrigo? Mas houve realmente essa... Porque eu vi muita gente criticando ontem e usando o próprio exemplo do Saldanha em 70. Houve, Viga, você que tem informações de bastidores, uma espécie de tentativa de interferência do presidente da República por uma possível saída do Tite, porque o que muito se falou ontem era que o Caboclo tinha sinalizado para o Planalto que poderia fazer uma troca já na terça-feira, tirando o técnico Tite, colocando o Renato Gaúcho. Isso foi uma informação divulgada nós inclusive demos essa informação ontem. Mas eu não sei se isso configuraria uma espécie de interferência, porque o próprio presidente da CBF acabou acelerando a sua própria saída depois que essas especulações começaram a ser ventiladas, né? E aí você teve a queda do presidente da CBF na tarde de ontem. Houve alguma espécie de tentativa de interferir, de pedir a cabeça do Tite, ou não dá pra dizer isso, Viga? Olha, o que eu tenho conhecimento é o seguinte, Gabriel Tebas, ouvinte internauta da Jovem Pan, que o Renato Gaúcho é apontado como um potencial substituto natural do Tite, e isso a gente não tem dúvida, tanto que o Renato não está querendo pegar qualquer trabalho ou trabalho mais arriscado, cair, como se diz popularmente, só na boa. Mas não seria para agora, seria para depois da Copa do Mundo do Catar. Gerou insatisfação esse comportamento do Tite, que foi visto por muitos como conspirador contra a Copa América, junto com os jogadores, sim, gerou incômodo, gerou insatisfação. Mas o Caboclo estava ali, naquele momento, talvez tentando encontrar a bala de prata. Não tive conhecimento de qualquer interferência de Brasília, do Palácio do Planalto, ou algo semelhante, para mudar o comando da seleção brasileira. Agora, as pessoas têm que aprender a conviver com a divergência, com o contraditório, e no futebol brasileiro, onde tudo é muito pragmático, tudo muito imediatista, com base em resultados, todo mundo que desagrada, que não traz um bom trabalho, ou que não está dando retorno à altura, tem de conviver com o fantasma. E o fantasma do futebol brasileiro na atualidade atende por nome e sobrenome: Renato Portaluppi, conhecido como Renato Gaúcho. Agora, não tive conhecimento de qualquer tipo de movimentação do Palácio do Planalto tentando interferir no comando da seleção brasileira. O que eu tenho, sim, um movimento que houve há poucos dias do governo federal, do presidente da República Jair Bolsonaro, para trazer a Copa América para o Brasil. Inclusive, segundo as fontes da Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro participou nesse final de semana de uma teleconferência com representantes da Conmebol, do comitê organizador, para obter informações e explicações de como será a competição e também para dar respaldo à Copa América, que começa já no próximo final de semana aqui no Brasil, com as 10 seleções, inclusive com a seleção brasileira, que está fazendo um biquinho, está reclamando por conta da pandemia, mas vai entrar em campo contra os seus adversários, companheiro. Você que acompanha o Camisa 10, deixa o like no vídeo, joinha, o like, compartilhe com os seus amigos, já mais de 3.000 pessoas.